Então, se você já se identificou aí, é hora de ligar o alerta. Tolice é fazer apenas a minha própria vontade e não a vontade de Deus. Isso é ser um tolo. E o Clube dos Tolos continua aí. Tanta gente querendo fazer a própria vontade e não obedecendo ao Deus, a palavra do Senhor. E aí, 1 Timóteo 3,4, só para a gente iniciar, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 e 4, só para a gente trazer à memória o que foi quarta-feira passada. Paulo vai dizer, 3, né? Quando parti para a Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade, nem desperdiçasse tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias, que só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé. Então, Paulo aqui, ele deu uma ordem para Timóteo, para que Timóteo ficasse em Éfeso e paralisasse o Clube dos Tolos, que paralisasse aquelas vozes que estavam querendo tirar a verdade do que Paulo pregava, querendo tirar a fé sincera daquele povo de Éfeso para trazer uma fé mentirosa, segundo a vontade deles, segundo o que eles acham e o que eles pensam, o que agrada a carne de cada um deles naquele momento. Na verdade, as filosofias vãs que eram daquele tempo. Então, Paulo está instruindo a Timóteo, dizendo, meu filho, paralisa, adverte esses homens, adverte essas mulheres, porque se não parar, vai se propagar. E se propagar, vai atingir muitas pessoas e vai matar muita gente. Então, tem momentos na nossa vida, irmãos, que a gente precisa paralisar o mal, senão o mal vai atingir muitas pessoas. Como a gente tem ouvido, o problema não é o ímpio, o problema é a falta de posicionamento do justo. Hoje, o que o nosso país está sofrendo é a omissão de muitos de nós, que estamos calados, vendo o cenário acontecendo e ninguém toma. Mas eu não quero trazer política para o altar, porém, dentro da igreja também, somos como se fosse a política. Vemos coisas erradas e omitimos de corrigir as pessoas que têm trazendo essas coisas, essas falas. Só que Paulo não tinha problema de corrigir. E Paulo está ensinando Timóteo a fazer a mesma coisa. Porque não é somente falar, mas Paulo ensinava com exemplos. Então, irmão, não adianta somente eu falar, comunicar algo para vocês, se eu mesmo não sou exemplo de correção na minha vida e na vida de quem está próximo de mim. E é isso que Paulo está trazendo para Timóteo. Timóteo, corrige, paralisa, porque senão a gente vai colher os frutos lá na frente. Porque muitos hoje, a maior igreja hoje é do desviado. Porque não houve correção lá atrás, ensinamento correto. E aí o ensinamento mentiroso, falso, atingiu muitos corações que hoje estão colhendo fruto. E se nós, como igreja, continuar errando da mesma forma, se omitindo em corrigir o Clube dos Tolos, vai ser cada dia pior. Então que nessa noite, que nesse tempo, verdadeiramente se levante Timóteo, homens e mulheres, temente ao Senhor, para cumprir o propósito e falar da palavra da verdade, a palavra que edifica, a palavra que traz vida, e não se calar diante de tantos falsos profetas dessa geração. E para conduzir a nossa noite de hoje, eu quero iniciar aonde iniciou tudo, aonde iniciou o Clube dos Tolos. Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Vai trazer a história que a gente conhece, é o início de tudo. Quando Deus plantou o jardim e colocou Adão naquele jardim, deu uma ordem. Assim como Paulo está dando uma ordem para Timóteo, paralisar o Clube dos Tolos, Deus também colocou Adão e deu uma ordem para Adão. Então, irmãos, eu quero falar para você, não tem jeito, obedecer a Deus é seguir as ordens dele. E a Bíblia é um manual de obediência, de ordens, de regras e de leis que Deus deixou para a gente. Amém? Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Glória. Então, vamos lá. Eu queria que vocês lessem comigo Gênesis 2, 15, vamos ler até o 22. Amém? Você pode ler comigo nessa noite? Amém? Amém. Galera aí atrás, está viva? Só metade, né? Outra metade morreu, né? A galera aí atrás está viva? Agora melhorou. Então vamos lá. A televisão está funcionando aí?
Rapaz, queimou. Tem alguém para doar uma televisão? Aleluia. Se tiver, traga domingo que a gente coloca. Vamos lá. Brincadeira à parte, irmãos, amém? Mas se quiser... Eu vou ler o 15 e você lê o 16. Vamos lá. E aí, Keller? Estamos juntos, né? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Sou eu, irmãos. Exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe ao homem para ver como os chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Então, o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele de uma das costelas e fechou o espaço que ele ocupava. 22, com aquele gás. Glória a Deus. Então, nesse primeiro versículo aqui, no capítulo 2, Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Então, já colocou para fazer duas coisas, cultivar e tomar conta. Você entendeu, irmão? Deus te colocou no lugar para você cultivar essa pessoa que está do seu lado e tomar conta. Cuidado, que tomar conta, o pastor tem duas coisas, presta atenção. Ele tem um cajado e a... Cajado e a... Cajado é para quê, irmão? Para puxar, não é isso? Para puxar para perto, tirar a ovelha lá do mão do lobo e trazer para perto. Então você tem que cultivar, você vai ter que trazer para perto para você cultivar, discipular. O cultivo aqui não é nada que um discipulado. Porque se você está num jardim plantando, você precisa cultivar todos os dias aquela planta para que ela venha o quê? Dar fruto. E é um discipulado. Você todo dia está naquele lugar ali, molhando, regando, conversando, batendo um papo. É a mesma coisa. Então, cultivando... E qual foi a outra palavra que eu falei? Me ajuda aí. Cultivando e tomando conta, né? E cuidando. Então, o pastor tem um cajado para puxar e a vara para... Não, a vara é para bater no lobo, para o lobo sair de perto da ovelha. A vara é para isso. Então, tomar conta é o quê? Você bater no clube dos tolos, lá, sai de perto da minha ovelha. Não dê ouvido a essas coisas. Para de ouvir isso. Então, você pega a varinha e espanta para longe, para que ele não contamine. Amém? Amém? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e tomar conta, mas o Senhor Deus lhe ordenou. Irmão, ordem é ordem, não tem como negociar. Sim ou não? Porque se a gente for negociar, irmão, vai dar ruim. Então ele deu uma ordem com a vontade de tudo, irmão. Exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que a gente já sabe. E é tão interessante que ele falou, pode comer de tudo. Entenda uma coisa, o clube dos tolos sempre vai querer fazer você olhar para o que não pode. Olha quantas árvores tinha para Adão comer, irmão. Né? A gente tem tantos benefícios com Deus, mas o clube dos tolos vai querer fazer a gente olhar para onde não deve, só para te tirar do olhar que a gente tem que ficar, irmãos. E aí, olha o que ele vai trazer, come de tudo, só não come dessa árvore. Beleza. O Senhor Deus, então no 18, o Senhor Deus disse, vou trazer um problema para o homem, sim ou não? Não, irmãos. Vai trazer uma bênção, né, irmãos? Não vai trazer o problema o homem tinha sem Eva. O problema eu tinha sem a minha esposa, irmão. Agora eu tenho a solução dos meus problemas. A solução dos meus problemas acabaram.
O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que ajude e complete. Só não ajudou na primeira parte, né? Mas tudo bem, né? Vamos lá, né? Que isso, varão? Tu é casado não, né? Se tu é casado vai dar ruim. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo enquanto o homem dormia, tirou dele a costela, como nós lemos, e criou a Eva. Mas Deus deu uma ordem para quem? Deus deu uma ordem para quem, igreja? Para o homem, para o Adão. O homem, ele falou, ordenou que não coma. Aí no capítulo 3, no versículo 1, começa a história do clube dos tolos. Vamos lá. Gênesis 3:1. A serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Aí começou, né? O clube dos tolos. A serpente. Quem é a serpente, irmãos? Satanás, Lúcifer. O diabo que continua pegando pessoas para usar. Por quê? Ele já está condenado. Ele era um anjo que caiu. Então, o clube dos tolos, para que você fique assim, ó, a gente já sabe, mas quando a gente para analisar alguma coisa, a gente fala assim, caramba, o clube dos tolos começou no céu, irmão. Porque o próprio Satanás, Lúcifer, se rebelou contra Deus, porque não quis obedecer. E aí ele foi e ganhou uma terça parte dos anjos junto com ele. Ele convenceu, irmão, no céu, uma terça parte. Tu acha que ele não vai te convencer aqui na terra? Se ele convenceu lá, naquele ambiente, imagine aqui, irmão, onde ele manda. Aqui não, né? Lá fora, né, irmãos? Aqui quem manda é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas imagine. E aí a serpente veio e trouxe, falou para quem? Para Eva. Por que ela não falou para Adão? Porque Adão estava firme. Adão tinha certeza, tinha convicção do que Deus tinha falado para ele. Até então. Por quê, irmão? Eu quero trazer isso para a gente aqui agora. Porque a serpente, o clube dos tolos, sempre vai procurar alguém que não está firme mais, que já está em dúvida em alguma coisa, que já ouviu alguma coisa e já entrou no coração e ele já não tem 100% de certeza daquele lugar. Será que é isso mesmo? Olha o que ela vai dizer. Será que Deus disse mesmo? Deus não disse, irmão? Sim ou não? Deus disse. Deus confirmou, não coma. Mas o clube dos tolos, eles querem sempre botar o quê? Dúvida. Será que essa é a igreja mesmo que você tem que ficar? Será que isso é verdade mesmo? Será que isso é a verdade, é a palavra do Senhor? Sempre vai querer colocar uma dúvida para te tirar a certeza, a convicção que alguém está falando para você. E a serpente era mais astuta do que todos os animais selvagens. Deus realmente disse que vocês devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer, Eva respondeu. Podemos comer da fruta das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só da fruta da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer, Deus disse. Não coma e nem sequer toquem o fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Deus falou, se comer vai morrer, irmão. Deus deu certeza. Então, se Deus falou, para que ficar ouvindo outras vozes? Se tu tem uma direção aqui, para que ficar ouvindo outra direção? Se Deus já não está falando, então ouve e bota em prática, irmãos. A única coisa que você tem que fazer, é pegar a Bíblia e ver. Abre a Bíblia. Se na Bíblia não estiver batendo, perfeitamente. Aí realmente, quem está errado é quem está falando. Mas se na Bíblia está, irmão, esquece. Continua obedecendo ao Senhor, porque Deus não quer o nosso mal, irmão. Amém? E só da árvore da fruta. Aí o 4. É claro, olha como a serpente responde. É tanta certeza, fala com tanta ênfase, que te convence. O clube dos tolos tem isso.
Eles têm um poder de convencimento tão forte, irmão. Mas às vezes eu me pergunto também, será que eles têm um poder de convencimento tão forte? Ou será que nós que não temos uma identidade em Cristo? Porque eles estão fazendo o papel deles. Que ficou chateado, se afastou, insatisfeito e saiu. E agora quer te tirar. E não quer te tirar de uma igreja, ele quer te tirar da presença, irmão. Mas será que são eles ou somos nós também? Porque se Deus fala conosco, por que duvidar? Deus já não falou que é aqui que você tem que ficar? Não falou que é essa a igreja, esse é o pastor, esse é o marido, essa é a esposa? Então para que duvidar de uma palavra? Para que dar ouvido ao clube dos tolos? Será que essa mulher para você casar, Deus falou contigo, então é. Será que é essa a igreja para tu ficar? Se Deus tem te mostrado que é, então é. Não, mas lá tem isso que não é legal, mas lá tem aquilo. Para de olhar o que não é legal e ver o que é bom. Porque no jardim a árvore, uma só que não era legal, mas todas as outras eram boas. Então se no jardim não é completo e perfeito, aqui também não vai ser perfeito. Mas o importante é que Deus está falando e está te confirmando. Então para de procurar. Procure em Cristo a identidade que Ele vai te revelar aonde você fica. E aí vai dizer, é claro que vocês não morrerão. Olha a convicção, é claro. Deixa de ser bobo. Não precisa de tanto. Você pode sim. Não vai fazer diferença. A convicção é tão certa, você não morrerá. Só que você esquece que quem quer te tirar já está fora, já está morto. Irmão, e quando ele vai tirar, por isso que eu estou falando, o clube dos tolos não quer te tirar de uma igreja, ele quer tirar da presença, porque vai morrer. Porque se tirar de você de uma igreja e botar em outra, qual diferença faz? Nenhuma. O clube dos tolos quer te tirar, irmão, é de Deus, da presença do Senhor. Por isso que a gente precisa calar essas vozes. E se ele não conseguir te tirar, ele vai tentar tirar o teu irmão. Por isso que você tem que proteger. E é isso que Deus está chamando a gente. O clube dos tolos está cada dia crescendo mais. Por quê? Se ele está crescendo, tem de algum lugar. Quando a minha carne não quer, quando eu não quero, não estou afim, aí que eu tenho que obedecer. Porque na verdade, obedecer quando eu quero não é obediência. Não é, irmão. Obedecer quando eu quero é somente seguir. E eles falam com tanta certeza, é claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher. Mas Deus falou o quê? Se comer, vai? Se comer, vai? Irmão, vou te fazer uma pergunta nessa noite. Deus quer o teu mal? Deus quer o teu mal? Então se ele falou que tu vai morrer, ele está falando é verdade. Deus é mentiroso? Quem é mentiroso? Então se ele está falando que certamente você não vai morrer, ele está mentindo. Você vai morrer. Então cuidado quando ouvir algumas coisas, para que você não acredite e morra depois. Se Deus é bom para você, se Deus não quer o nosso mal, por que ouvimos outras vozes? Agora eu vou falar para os jovens aqui nessa noite também. Os jovens estão aí? Teu pai, entenda bem, né? Vamos numa cronologia aqui. Eu sei que tem as suas exceções, amém? Mas vamos aqui no texto. Jovem que está aqui nessa noite, o teu pai, a tua mãe, quer o teu mal? Quer o teu mal, sim ou não? Não! Nenhum pai, nenhuma mãe quer o mal do filho. Então por que você não obedece à voz que ele te dá, à direção que ele te dá? Porque quando o pai fala, não anda com esses amigos, sai da rua, sai dessa esquina, sai não são bom companhias para você. Por que você não ouve o teu pai e prefere ouvir o teu amigo? Mas não, a gente acha que sabe de tudo. Acha que todo mundo é bom. Irmão, todo mundo é bom, mas nem tudo que eles carregam é de Deus.
Então ouça o teu pai, ouça a tua mãe, obedece. Não é à toa que a Bíblia vai dizer: filhos, honre pai e mãe para quê? Para que seus dias se prolonguem na terra. Mas Satanás, os clubes dos tolos, vai dizer o quê? Não, teu pai é muito radical. Para que tudo isso? Solta mais um pouco, libera mais um pouco. E aí a gente está vendo uma geração de delinquentes, de jovens que não respeitam pai, que não respeitam mãe, que não respeitam ninguém. Um monte de jovens aí que tem até pai, tem até mãe, mas tudo cheio de ódio. Geração Oruan. Mas irmão. Uma geração que pega um ódio, mas não trabalha, não estuda, não fazem nada. Querem ficar rico na internet. Então, irmãos, obedece teu pai e mãe jovem que está aqui. O teu pai tem a direção correta. O teu pai tem a palavra para te direcionar. O teu pai quer o teu bem, não quer o teu mal. Então para de dar ouvidos aos amigos, irmão. Pare, irmãos. É a mesma coisa, a gente pode trazer aqui para casal. Marido, você quer o mal da sua esposa? Quer? Que isso, mano? Tá dormindo? Vou até mudar para cá para não dar ruim aí. Eu tenho esse cara que é o mal da esposa, ele balança a cabeça, mano. Ajuda ele, gente. Tiago, tu quer o mal da Débora? Não, pô. Se o marido não quer o mal, mulheres, por que não ser submissa ao seu marido? Mas não. Aí dá uma crise no casamento, vai falar com quem? Com o clube das tolas. Que está tudo divorciada, separada, que não tem identidade em Cristo. Qual o conselho que ela vai te dar, irmão? Pelo amor de Deus. Se o teu marido está te corrigindo, se o teu marido está te chamando para uma missão, siga ele nessa missão. O teu marido não quer o teu mal. Cuidado com essas amigas. Você não tem um líder, não tem uma pastora? Escute, porque eu tenho certeza. Você acha que teu pastor e tua pastora querem o teu mal? Você acha que teu líder... Vou até perguntar de novo. Fiquei até assustado agora, hein? Você acha que o teu pastor e tua pastora querem o teu mal? Não. Oxe. Não está ao vivo, gente. Ele está vendo, hein? Não. Então por que não dá ouvido a eles? Por que não escutar a direção deles? Por que ouvir outros pastores, outros líderes que vocês nem têm relacionamento? A mesma coisa, esposa. Você quer o mal do seu marido? Sim ou não? Foi mais fraco as mulheres, né? Esposas, querem? Não querem. Vocês querem o bem deles. Então, maridos, por que não ouvir as suas esposas? Por que não escutar os conselhos das suas esposas? Eita Deus, recebe aí, varão. Tá falando, hein? É tu, Daniel? Que é isso? Pô, Daniel é uma benção, irmão. Não faz isso, não. A benção aqui na igreja, né? Na tua casa, só Jesus. Eita, glória. Aí, Daniel, tirou onda agora, hein? Então, escute, irmão. Mas não, a gente como homem quer escutar o conselho de um amigo. Às vezes a esposa fala, irmão. É verdade. Fala, ela está certa, mas a gente não dá ouvido. Aí a gente vai falar com alguém, com um amigo, o amigo fala a mesma coisa, aí tu concorda. Vocês gostam, né? Mas é verdade, irmão. E a mulher tem aquela paradinha, né? Que você falava antes de se converter. Ah, tá ligado, né? Sei, pô, me estragou. Alguém ia falar. Não, eu tenho um sexto sentido aqui que acabou de me revelar agora. Não, você tem um Espírito Santo que te revela, irmão. E você não é Eva, né? Glória a Deus. Você não dá ouvido à serpente, você dá ouvido à voz do Espírito Santo. Então, enquanto você dá ouvido para o Espírito Santo, homem, escute a sua mulher. E o dia que ela der ouvido para a serpente, homem, corrija a sua mulher. Pronto. Se cada um fizer a tua parte, acabou o clube dos tolos.
Acabou. Agora a gente se omitir, o clube dos tolos vai crescer. Se você ficar com medo de corrigir, vai dar ruim. E aí vai crescer o clube do tolo. Por que muitos casamentos acabam? Porque a mulher, em vez de ouvir o marido, vai ouvir a amiga. O marido, em vez de ouvir a esposa, vai ouvir quem? Um amigo. Irmão, entenda uma coisa, a história dele é a história dele, a tua é a tua. Para de se comparar com uma história com a outra. Escute a sua esposa, que ela está cheia do Espírito Santo. Aleluia. E aí, vamos continuar aqui no Clube dos Tolos? Deus, aí vem o versículo 5, aí continua, né, o Clube dos Tolos, a serpente abençoada, cheia de demônio. Deus sabe que, no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão. Como Deus, conhecerão o bem e o mal. Olha como ela começa, Deus sabe. Quem já ouviu isso? Ah, Deus sabe, Deus te entende. Ah, pode fazer. Deus não é tão assim não, poxa. Isso é coisa dos homens. Deus é gente boa, irmão. Deus é show. Né? Deus é tranquilão, pode fazer. Não, irmão, vem como estás. Deus aceita todos, mas não aceita tudo. Vem como estás, mas não fica como estás. Deus não sabe de nada. Deus sabe que você tem que vir e ser transformado pela palavra dele. Se não for isso, não é Deus. Ah, não, Deus sabe que daqui a pouco eu mudo. Daqui a pouco não. Deus sabe que ele tem poder na palavra dele para te mudar e transformar. É assim que Deus sabe. Mas vai ter sempre alguém para falar que Deus sabe. Deus conhece o teu luto. Deus conhece os teus sentimentos. Tem o teu tempo. Irmão, tem até um tempo do luto, do choro. Porém, Deus não sabe que você tem que ficar assim na eternidade sofrendo, não, irmão. Deus quer que você se movimente. Deus entende, Deus aceita, não, irmão. Entenda uma coisa, Deus entende, a verdadeira liberdade, irmão, é obedecer a palavra de Deus. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão como Deus, conhecerão o bem e o mal. Ô palavrinha, irmão, de verdade, Deus sabe. Como como pessoas têm usado essa palavra para poder ganhar pessoas. Irmão, a nossa carne quer ouvir o que o nosso está aqui dentro de nós. O nosso desejo, nós temos desejo, irmão. Somos humanos. Nossos desejos são pecaminosos. As nossas vontades são pecaminosas. E o diabo sabe. E ele sempre vai falar o que nossa carne quer ouvir. Então, irmão, blinda os seus ouvidos. Deus não sabe. A gente precisa mudar sim. Deus quer que a gente mude. Deus quer obediência. Deus quer um marido melhor. Deus quer um pai melhor. Deus quer um homem melhor, um servo melhor. Deus não quer que a gente fique do mesmo jeito. Não quer, irmãos. É mentira de Satanás. Ah, vou continuar fumando. Não, Deus não quer que você fume. Deus não quer que você continue bebendo. Deus não quer, irmão. Se Deus quisesse, ele não traria o filho dele para morrer pelos nossos pecados. Então Deus não quer, pare com isso. Isso é fala de clube dos tolos. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, como Deus é outra. Que falam muito também, querem te comparar com alguém. Porque se abrir os teus olhos, você vai ser igual a Deus. Começa a querer comparar uma coisa, aprenda. Cuidado com o excesso de elogios. Pessoas querem te elogiar para levar o teu ego, para falar assim, ah, tu pode ser igual a ele sim. Pastor Sérgio, tu pode ser igual ao pastor Jorge. Pode ser igual ao pastor César. Você pode ser igual ao pastor Alexandre. Você pode ser como ele, pastor. Olha como você prega. Olha como você fala. Eu não quero ser igual a ninguém. Eu tenho minha identidade, Deus me chamou do meu jeito e ponto final. Só que vão querer falar isso para elevar o teu ego. Porque a gente gosta de receber elogios. Elogio eleva o nosso ego. E quando eleva o nosso ego, entra soberba. E quando entra soberba, entra o pecado. E quando entra o pecado, entrou Satanás. Entrou Satanás. Eu não prego igual o pastor Alexandre, nem quero pregar. Eu quero pregar da forma que Deus me chamou para pregar. Eu não quero pregar igual o pastor Jorge, Charles. Eu quero ser o Sérgio que Deus me chamou. E você tem que ser quem Deus chamou para ser. E ponto final.
Se fosse para ser todo mundo igual, Jesus não chamava 12, chamava um só. Mas ele pegou um de cada jeito, um de cada tipo. Mas o que? Tem sempre alguém, irmão, falando para poder ativar o teu ego e matar você, irmão, e trazer divisão. Foi o que Lúcifer fez no início, trouxe o quê? Divisão. Por quê? Queria ser igual a Deus. Olha a mesma astúcia que ele está usando aqui. Não mudou, irmãos, continua sendo a mesma. Ele continua usando a mesma estratégia. Ele queria ser igual a Deus, por isso saiu. Deus expulsou. O próprio Deus expulsou Lúcifer do céu, porque queria ser igual a Deus. E a artimanha dele continua a mesma, querendo te comparar alguém para ser igual. Para quê? Para trazer divisão. Porque isso vai encher teu ego. Daqui a pouquinho você está inflamado. E com isso vai fazer o quê? Vai dividir. Daqui a pouquinho, olha como aquela toca. Olha como ela ministra. A Keila é a Keila. Deus deu o dom para a Keila. Deixa ela usar. Não queira ser a Keila. O Beto não vai conseguir ser a Keila. Se é melhor, se é igual, se é menor, não importa. Importa que um prega, o outro rega e Deus dá o crescimento. Mas enquanto a gente ficar dando ouvido ao clube dos tolos, a gente vai trazer divisão para dentro da igreja, para dentro do corpo de Cristo, para dentro da casa, para dentro do trabalho. Ah, você poderia ser o gerente. Você é muito melhor do que ele. Paralise essas falas. Isso não é para te levantar, isso é para te derrubar. Porque hoje está levando o teu ego e você está achando que é isso. E amanhã esse mesmo vai te derrubar, irmão. Esse mesmo ego, essa mesma soberba vai te derrubar. Então pare. Se Deus colocou ele como gerente, deixa ele como gerente, faça a tua parte. Que se Deus quiser que você seja gerente, Deus vai te colocar lá. É Deus, não é você, não sou eu. Então entenda. Cuidado. Não queira ser igual a ninguém. Comparação traz competição. A gente não está para competir no reino de Deus. A gente está para somar. O reino de Deus não é para dividir. O reino de Deus é para multiplicar. Quem divide é o clube dos tolos, irmão. É aqueles insatisfeitos que um dia saíram e não têm coragem de se arrepender e voltar para o caminho do Senhor. Deus também quer salvar eles. Se a gente pegar lá em 2 Coríntios 2 e depois 2 Coríntios 5, se eu não me engano, ou 7, Paulo manda um homem embora, expulsa, porque está fazendo um monte de besteira, entregou, mas depois aquele homem se arrependeu. Paulo falou, agora traz de volta. A gente precisa entender, irmãos, não deixe essas vozes elevar o teu ego com comparação com alguém, porque senão vai trazer divisão em todas as áreas. Quer ver? Começa a olhar para o marido da irmã do lado. Você vai começar a comparar o teu marido com ele. Esquece, irmão. O teu marido é esse. Ore para que ele mude. Ore para que ele se transforme. A mesma coisa é com a esposa. A mesma coisa, comparação de um filho também. Deus te deu esse filho, essa filha. Ore, mude você para mudar eles. Ah, não, queria tanto um filho. Aquele menino é uma benção. Ele é tremendo. Não, irmão, o teu filho é uma benção. Para. Satanás sempre vai querer trazer coisas para tirar a gente do propósito. Não escute. Cuidado com os elogios, irmão. Cuidado. Às vezes a gente ministra aqui, irmão. Eu falo para todos vocês, eu sei. Eu tenho minha convicção, irmão, de quem eu sou. Graças a Deus. Hoje eu tenho. Convicção do meu chamado, do quem eu sou em Cristo Jesus. Eu não sou pregador, como eu falo sempre que eu venho ministrar aqui. Eu sou pastor, estudo, busco conhecimento porque sou pastor e preciso. Quando o pastor me chama para ministrar, eis-me aqui, eu vou ministrar. Mas eu não sou. Eu sei que tem pessoas 1000 vezes sentadas, melhores do que eu. Mas às vezes eu saio do altar e vem pessoas me dizer, pastor, que pregação, que ministração. Eu falei, Jesus, Satanás, já te vi, Jesus. Já te vi, já discerni. Mas é, irmão. Mas é porque isso não vai encher meu ego. Não vai. Porque eu sei que Deus chamou cada um de uma forma, irmãos. Então não deixe, de verdade, não deixe
a serpente falar nos teus ouvidos. Deus sabe. Não queira ser como ninguém, principalmente. Ser como Deus é legal, mas não queira ser como ninguém, mano. Não deixe esses elogios entrar no seu coração, amém? Falei que hoje eu estou batista, né? 6. A mulher viu que a árvore era o quê? Linda, e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ela daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Por quê? Deu ouvido, a soberba veio, o desejo entrou no coração, e ela comeu do que não deveria comer. E aí, irmão, estragou tudo. Estragou tudo. Deixou ser influenciada. A cobiça entra e o pecado detona a gente. Não se influencie por ninguém, irmão. Seja quem Deus chamou para você ser. Não se influencie, irmão. Cada um carrega. Se as pessoas estão lá fora, estão chateadas com alguma coisa, elas precisam se consertar com Deus, se arrepender e voltar e fazer o caminho de volta. Só que é mais fácil pegar quem? A Eva, que também já ouviu algo que interessou o coração, já ouviu algo que tipo assim, até que você tem razão, o que você está falando faz sentido. E aí, irmão, já era. Os olhos vai se abrir. É o que eu estou falando. Pega a Bíblia. Se o que ela está falando está na Bíblia e realmente o que você ouviu não está na Bíblia, beleza. Mas se não está, irmão, corta logo esse assunto. Porque senão você vai ser o próximo do clube dos tolos. Olha, quantos estão lá fora que poderiam estar aqui dentro? E eu não estou falando mais uma vez, vou repetir bem, deixar bem coisa. E não é estar em outra igreja. Está fora mesmo. Está fora do que Deus chamou. E aí a mulher viu que era bom, comeu, abriu os olhos, e aí a gente conhece a história. Foram expulsos. Mas não era bom? Não ia morrer? Já viu? É bom, pode fazer. Aí depois que tu faz, tu fala, putz, o que é que eu fiz? Que besteira que eu fiz, irmão. É assim que é o pecado, e é assim que as pessoas vão influenciando. E tendo uma coisa, e não pense que pessoas vão falar com você quando você está bem, não, tá? Porque o diabo, Deus levou Jesus para o deserto, e o diabo esperou o tempo certo, a hora certa. Uma coisa que Satanás é paciente, irmão. Ele vai esperar o tempo certo, a hora certa e o momento certo. Ele não vai falar quando está tudo bem na tua casa. Teu casamento está maravilhoso. Tu acha que ele vai mandar alguma mulher te ligar? Ou algum homem? Alguma mensagem? Não. Ele vai esperar naquele dia da briga. Você acha que Satanás, o clube dos tolos, vai falar alguma coisa quando você está aqui bem, cheio do Espírito Santo, fervoroso? Não. Ele vai esperar a primeira crise. O primeiro comentário que tu botar no Instagram, que ele sentir que tem algo no ar, ele vai te mandar uma mensagem. Ué, como é que tá? Tá tudo bem? Como é que tá aí na igreja? E aí tu vai responder, aí ele vai começar. Aí tu vai falar, pô, é verdade. Bem que eu estava cego e não percebi. E aí, irmão, já era, tu é mais um. Ele vai esperar o dia mau. Ele tem paciência. Ele esperou Jesus estar com o quê? Com fome. Ele vai esperar tu estar com fome. Esaú perdeu a primogenitura por quê? Estava com fome. Toda vez que você tiver fome, tem alguém para te alimentar. Por bem ou por mal. Mas a escolha é? A escolha é? A escolha é de vocês, não minha. A escolha é nossa, irmão. A escolha é nossa. Então não adianta, irmão. Então Deus, Ele deu um ensinamento para a gente. Cuidado com o clube dos tolos. Ele iniciou lá no Gênesis, lá no jardim, e continua até o dia de hoje. E o salmista vai dizer para a gente, coloca aí o Salmo 1, versículo 1. Salmo 1, versículo 1. Feliz. Olha o que o salmista vai dizer, que coisa linda. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá no fruto do tempo certo.
Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho do justo, mas o caminho dos perversos leva à destruição. O salmista começa dizendo feliz. Então, primeiramente, feliz é aquele. E aí ele vai dizer 3 coisas que, se eu fosse você, anotaria. Se você já sabe, melhor ainda. Primeiro, não segue. Segundo, não se detém. E terceiro, não se ajunta. Não segue, não se detém e não se ajunta. Ele está dizendo que feliz é essas pessoas que não senta, não segue, não detém e não se ajunta. E ele vai dizer, é aquele que não segue o quê? O conselho dos perversos. Então, irmão, conselho. Primeiro, esse salmo aqui é maravilhoso, porque ele fala, ó, primeiro, aquele que não segue, segue. Você vai seguindo, é o seguinte, você vai pedindo conselho e vai ouvindo. E ele está falando, não segue o conselho dos perversos. Irmão, o que o perverso tem para te aconselhar? Uma vez, uma certa ocasião, eu não era convertido ainda, nem conheci minha esposa, tem uns 25 anos atrás aí ou mais. Eu revelei minha idade, né? Misericórdia. E aí, aconteceu uma situação que eu levei para um tio meu, que hoje já está até aposentado, mas é militar. Eu falei, pô, tio, aconteceu isso e isso. Uma pessoa tinha arranhado o meu carro todo, irmão, de maldade, Marcelo. Arranhou todinho assim. Rapaz, me deu um ódio, uma raiva. E aí eu procurei esse meu tio, eu falei, cara, tô com ódio mesmo, quero fazer algo. Aí meu tio falou o seguinte para mim, vamos deixar passar um tempinho, senão vai ficar muito na pinta, e depois a gente vai lá e executa, né? Eu falei, beleza. Conselho de quem? Do perverso, porque para ele é comum fazer isso. Então toda vez que você vai pedir um conselho ao perverso, ele vai te fazer o quê? Sempre te dar um conselho para o lado mal. Ele nunca vai pacificar. Ele sempre vai concordar com o que você quer fazer. E aí ele está falando, feliz é aquele que não segue o conselho. E graças a Deus não aconteceu não, tá, irmãos? Glória a Deus, não finalizou o assunto. Essa pessoa está viva até hoje também, para a glória de Deus. E que o Senhor encontre ela ainda, eu creio. Assim como Ele me encontrou, posso encontrar ela também. Então ele está dizendo, o salmista, o quê? Não segue o conselho. Depois de não seguir o conselho do perverso, ele está dizendo o quê? Não se detém no caminho. Por quê? Primeiro você ouve. E aí, se você ouvir e gostar, tu começa a andar. Olha o processo. Primeiro tu vai ouvir o conselho do tolo. Depois se você gostar e for bom para você, satisfazer a tua carne, tu vai fazer o quê? Eu vou começar o quê? A caminhar com ele. Ele está falando, caminho do pecado. Primeiro tu ouve, depois tu começa a caminhar com o pecado. E depois faz o quê? Sentou. Ouviu, caminhou, vai sentar. E ele está falando, feliz não é esse, irmão. Você não precisa. Irmão, tem só um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou você segue Jesus, ou você segue o diabo. Não tem como. Então, se a pessoa está com Cristo, segue ela. Se não está, irmão, não segue. Porque ela não tem conselho sábio para te dar. E o caminho que ela vai te levar é o caminho dos pecadores. E vai ser um pulo para você sentar nessa mesa dos zombadores. E o Senhor está falando, feliz é aquele que não faz isso. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e medita dia nela e noite. A roda dos escarnecedores pode ser muito... Olha uma frase de Spurgeon. A roda dos escarnecedores pode ser muito imponente, mas está muito perto das portas do inferno. Pode ser muito legal, pode ser muito prazeroso naquele momento, mas está um passo da porta que vai te levar para o inferno. Cuidado, irmão. Não segue, não anda e não senta aonde Jesus não está. Não senta. Entenda, saiba discernir
o que é sentar para ganhar aquela vida e o que é sentar para fazer parte daquela roda de escarnecedores. Diferente, você tem um ambiente de trabalho, você pode entrar naquele ambiente, naquela roda, para você evangelizar, ganhar aquelas vidas. Mas se tem zombadores, se estão escarneando, se estão fofocando, o que tu vai fazer ali, irmão? Se não tem nada para te edificar, para que ficar naquela roda? Para que sentar naquela mesa? É isso que o Senhor está falando para a gente. Se eu for sentar com o objetivo e vou influenciar, é uma coisa. Mas se eu não consigo influenciar, saia. Vai embora. Não sente, porque daqui a pouco você está sendo um fofoqueiro daquela roda. Se não for para paralisar aquela fofoca, não senta, irmão. A gente tem que discernir. Cheguei num ambiente de trabalho. Vamos trazer um trabalho. Tem um grupo. E aquele grupo, você tem voz. Você consegue introduzir o que Cristo, a voz de Cristo naquele lugar e falar do amor dele, beleza. Agora, se você está num lugar ali e você não consegue ter voz e as pessoas estão falando mal de outras pessoas, te induzindo a alguns erros, sai desse lugar. É a mesma coisa dentro da igreja, irmão. Se tem um grupo, se tem uma célula, a célula está falando mal de um irmão, de um líder, tu vai continuar falando ali para quê? Ou você para o assunto, ou você se levanta. Ou você muda o assunto, ou transforma aquele assunto, ou você se levanta e vai embora, irmão. Porque feliz é aquele que segue. Não segue o caminho, não se assenta e não escuta. Amém? Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Pelo contrário, feliz não é o que senta e que ouve o perverso, o pecador, é aquele que medita na lei dia e noite, porque é essa lei que vai trazer vida para você, irmão. Então para de sentar, para de andar e para de ouvir conselhos de quem não tem nada para te oferecer. Em vez de sentar nessa mesa, em vez de ouvir esses conselhos, abre a tua Bíblia, que lá na Bíblia tem conselho, tem caminho e tem vida. Mas é mais fácil, né? Porque a preguiça não deixa, né? Então, irmão, a partir de hoje, medita na lei dia e noite. Isso sim vai te afastar do clube dos tolos. Isso vai te afastar. Porque quando eu medito na palavra dia e noite, eu sei o que eu vou discernir. Eu sei o que eu vou ouvir. Eu sei aonde eu vou sentar. Eu sei aonde eu vou caminhar. Porque quando eu abro a palavra do Senhor, que eu medito nela de noite, não tem como não discernir o joio do trigo. Discernir, porque arrancar só naquele grande dia. Beleza? Mas discernir quem é de Deus e quem não é, a Bíblia vai me dar essa sensibilidade e esse discernimento, e eu vou saber com quem eu vou caminhar e com quem eu vou andar. Amém? 3. Ela é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo. Ele, na verdade, quem? O justo. Ele é como uma árvore plantada, raizada, tem raiz, sabe onde quer chegar. À margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham. Olha o que o salmista está dizendo. Aquele que está enraizado, plantado na palavra, ele dá fruto. E detalhe, o salmista está dizendo o fruto primeiro do que da folha. Porque quem está enraizado na palavra, plantado na verdade de Cristo, ele primeiro vai dar fruto. Porque quem não está na palavra, ele dá folhas. Igual aquele figo. Quando Jesus olhou para Ló e falou, só viam as folhas, mas fruto não tinha nenhum. Tem muita gente com folhas, mas sem fruto. Mas quem está enraizado na palavra do Senhor, na verdade, primeiro ele vai dar fruto. Primeiro você vai olhar, então quer discernir? Vê quem está dando fruto do Espírito Santo. Vê quem tem longanimidade, vê quem tem bondade, vê quem é pacificador, vê quem tem amor. Isso é o fruto que a gente precisa dar. Quer discernir se alguém é de Deus e não é? Vê o fruto do Espírito que ele está produzindo. O problema é que a gente quer ver o fruto com coisas. Não! Coisas é fácil. Moisés bateu na rocha, saiu água.
Quer ver se alguém tem fruto? Está dando fruto? Olha a vida, se tem fruto do Espírito, se tem mansidão, domínio próprio, longanimidade, temperança. É isso. Se você vê que uma pessoa está dando fruto, olhou isso e está dando fruto, cola do lado dela. Cola, porque a raiz que está nela e a beira do rio, as águas que ela vai fluir, vai tocar na tua raiz e tu vai começar a produzir fruto também, irmãos. Sabe, é esse fruto que Deus está chamando a gente. Chega de dar ouvido ao clube dos tolos. Vamos enraizar na verdade de Cristo, porque no tempo certo o fruto vai aparecer. É como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham. Sempre são floridos, são alegres. Quer ver alguém? É aquele que está sempre alegre, sorrindo. Não pela situação que ele está vivendo, mas pelo contentamento que ele tem em Cristo Jesus. Não pelas coisas, não. Não pelo extraordinário, é pelo ordinário que Deus coloca todo dia na nossa mesa. É isso que Deus chama a gente. É como a árvore, suas folhas nunca murcham. Ele prospera em tudo que faz. A prosperidade na vida do justo, naquele que obedece a Cristo, irmãos. Aquele que obedece, prospera. Prospera. E o salmista está dizendo, ele continua no versículo 4. Mas o mesmo não acontece com os perversos. Não acontece com aqueles que continuam falando mal da igreja. Não acontece com aqueles que continuam dissemindo a igreja. Não acontece com os perversos que querem tocar no coração dos irmãos. Não. São como palha levada pelo vento, irmãos. Olha para a vida dessas pessoas. São como o vento levado. Hoje estão numa igreja, amanhã estão em outra. Não criam raízes porque não querem obedecer à palavra de Deus. Não querem. Então toma cuidado para amanhã depois de você não ser mais um que não quer obedecer à palavra do Senhor. Obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar, irmãos. É melhor obedecer do que sacrificar. E o Senhor está chamando a gente. O mesmo não vai acontecer com os perversos. São como palhas levadas pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. Não tem jeito, irmão. Lúcifer já está condenado. Já tem o inferno esperando ele. E a função é levar outros. Que não seja eu nem você. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. Pois o Senhor guarda o caminho do justo, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Eles mesmos vão para o caminho da destruição. Então não dê ouvido, irmão. Permaneça enraizado na verdade de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, cuidado. Não se deixe enganar, irmãos. As más conversações. Olha quanto ensinamento que está trazendo a Bíblia para a gente. Só vamos deixar ser levados por fábulas, por mentiras, se nós quisermos, irmão. Paulo vai dizer, não deixe, 1 Coríntios 15:33, não deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Olha, as más companhias corrompem um bom caráter, irmãos. Está falando de caráter, é algo que a gente é criado dentro da gente, é ensinado dentro da gente, muitas das vezes pelo nosso pai, pela nossa mãe, a ter um homem com bom caráter. Mas quando cresce, a gente começa a andar com algumas companhias, que até o bom caráter nosso se transforma no mau caráter. Olha que loucura, irmão. Quantos filhos, estava falando hoje, mais cedo, quantos filhos vamos dizer assim, pessoas com culturas, homens com dinheiro, que foram formados com bom caráter, não porque tem dinheiro, até porque quem tem dinheiro, a maioria das vezes é até mau caráter, né? A maioria, nem todos.
como também o que não tem, o pobre também. O caráter não quer dizer condição financeira, né? Mas eu estou dizendo que tem um bom ensinamento, tem um bom estudo, tem tudo. Mas por causa das más companhias, o bom caráter que foi construído na infância, quando chega na adolescência, na vida adulta, é transformado pelas más companhias. Irmão, se o Paulo está botando aqui, é porque a igreja de Corinto estava sendo influenciada por esses mau caráter. O que Paulo tinha ensinado à igreja de Corinto até aquele momento, estava sendo destruída pelas falas daqueles homens, distorcendo a palavra de Deus, falando que não era bem assim, não precisava, era mentira. O mau caráter daqueles homens estava conduzindo o bom caráter. E você acha que a gente, como igreja, o corpo de Cristo, tu acha que é uma palavra, uma pessoa com má intenção, não te tira. Se você não estiver enraizado em Cristo, já era, irmão. Por isso que a palavra de hoje é o Salmo 1. Enraizado, plantado em Cristo Jesus. João 15, 10, 11, 12 e 13. Não tem como, irmão. Ou a gente segue a Cristo, segue a verdade, ou a gente vai seguir os ímpios e os perversos. Ou a gente segue os nossos ensinamentos, ou a gente vai seguir os ensinamentos lá de fora. Não tem como. Ou segue o bem ou segue o mal. Ou agrada a Deus ou agrada o diabo. Então, irmão, é melhor agradar a Deus. Então, cale a voz dos tolos para que você consiga chegar até o final. João 15, 10, 11, 12, 13 e 14. Vamos lá. Quando vocês obedecem os meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Olha o ensinamento de Jesus. Aquele que me obedece aos meus mandamentos, esse sim permanece no amor do meu Pai. E eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento. Ame uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida para os seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Não tem como, irmão, amar a Deus, ser amigo de Deus, amando o mundo e amando as coisas do mundo. Tiago 4:4 vai dizer, bem forte para a gente, amizade do mundo é inimizade com Deus. Não tem como. Ou a gente é amigo de Cristo, ou a gente é amigo do mundo. Ou a gente é amigo da palavra, ou a gente é amigo da mentira. Ou a gente é amigo da verdade que é pregada, ou a gente é amigo do clube dos tolos. E a decisão é sua. A verdade é falada, a palavra é pregada, agora a escolha é de você. Assim como Deus fez com Adão e Eva, plantou, tem tudo isso de bom para vocês, e tem essa daqui. Tu acha que Deus não podia fazer tudo bom? Podia, mas Ele deixou a escolha. É a mesma coisa. Tem tudo isso aqui, e tem um exemplo, tem aqui a igreja, e tem o clube dos tolos. Você sabe tudo o que tem aqui. Agora, se você quiser dar ouvido aqui, a escolha é sua. A escolha é sua. Porque não tem como assim, agradar dois senhores. Ou vai agradar um, ou vai agradar outro. Olha como Tiago começa esse texto. Adúlteros. Adúlteros. Prostitutos. Amantes. Traidores. Infiéis. É isso que a palavra adúltero significa. Então toda vez que eu quero ser amigo do mundo, que eu dou ouvido ao clube dos tolos, eu sou um adúltero. Porque eu me torno amigo do mundo e inimigo de Deus. E não tem como, irmãos, ser amigo de Deus sendo amigo do mundo. Não tem como. É a palavra do Senhor que está me dizendo. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Não percebem, não vê, não enxergam. Por isso que o próprio Tiago vai dizer que o Deus desse século tem cegado a integridade de muitos. E não tem cegado quem está lá fora, não. Está cegando quem está dentro. Está
está cegando a igreja de não enxergar a verdade do Evangelho, a verdade cristocêntrica. Cristo é o centro de tudo. Tem cegado, irmãos. E o Senhor está falando: tira essas escamas. É Cristo. Cristo é o centro. Cristo é a verdade. Cristo é tudo. Ninguém tem poder de nada, somente Ele. Ele é o dono de tudo. Cristo, irmão. Cristo. Não tem como ser amigo de Cristo e continuar amigo das coisas lá de fora. Não tem como ser amigo de Cristo e continuar na mentira. Não tem como ser amigo de Cristo e continuar no adultério. Não tem como ser amigo de Cristo e continuar na pornografia. Não tem como ser amigo de Cristo e continuar no vício. Não tem como ser amigo de Cristo e continuar um homem soberbo, uma mulher soberba. Não tem como ser amigo de Cristo e continuar egoísta, egocêntrico. Não tem como. Não tem como. Cristo é manso e humilde. Cristo é manso e humilde. Ou eu sou amigo de Cristo e me transformo nele também, ou eu vou continuar sendo inimigo de Cristo e amigo do mundo. Adúlteros, infiéis, até quando vão continuar me trocando a minha verdade, a minha palavra, pelas tuas vontades, pelo que você pensa, pelo que você acha, pelos teus desejos? O Senhor está falando essa noite: chega, chega. Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Não aceite mais as coisas lá de fora, irmãos. Deus te chamou para santificar, para buscar Ele, para buscar a presença. É Cristo, irmão. A verdade é Ele. A verdade absoluta é Cristo. Foi Cristo que morreu por mim e por você. Não fui eu, não foi ninguém, nenhum homem, nenhuma denominação. Quem morreu por mim e por você foi Cristo. Seja amigo de Cristo. Aborreça tudo que for homem. Pode ser pastor, pode ser líder, pode ser pai, pode ser mãe. Aborreça todos por Cristo. Cristo. Ele que cura. Foi Ele que morreu na cruz. É o nome dele que ressuscitou Lázaro. É o nome dele que teve poder para curar uma lepra. É Cristo. Se torne amigo dele hoje. Vai valer a pena. Cala todas as vozes contrárias à verdade que Cristo fala em teu coração. Não existe outro evangelho a não ser Cristo ressurreto, morto, mas ressuscitou e vive dentro de nós. Chega de dar ouvido às coisas do mundo. Até parece que naquele momento vai ser agradável, vai ser favorável, mas depois vai trazer morte, tristeza e dor. Mas Ele não. Se permaneceres fiel a Cristo, se permaneceres fiel a Cristo, pode ter certeza, irmãos, que Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Ele não é homem que mente. Ele não é filho do homem para se arrepender. O nosso Cristo, Ele falou, Ele cumpriu, Ele foi até o fim. Então seja amigo desse Cristo. Seja amigo desse Cristo.
que não negou, foi até o final, foi obediente até a morte, morte de cruz. Seja obediente a esse Cristo que obedeceu, que aprendeu a obedecer no sofrimento. Seja amigo de Cristo. Seja amigo de Cristo. Não tem opção para a gente, irmãos. Ou somos amigos de Cristo, ou somos inimigos dele. Deus não divide. Deus é ciumento. Ele tem ciúme de vós. Deus não é mau. Deus é bom, irmãos. Por isso que Ele quer que você seja obediente. Porque Ele quer te levar para um lugar onde não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter mais lágrimas. Ele quer te levar para um lugar que Ele foi preparar para mim e para você. Mas não, o diabo já tem a casa dele, vai arder no largo do inferno. Mas Cristo não. Irei preparar lugar para cada um de vós. Irei preparar lugar, não, irei preparar uma casa. As ruas são de ouro. Você está entendendo? Mas o diabo sempre vai querer te roubar dessa amizade, porque ele quer fingir que é teu amigo, mas depois ele te escraviza no pecado. Jesus não. Aparece que quer me escravizar, quer me botar um monte de regras. Jesus, Deus, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Não. Ele quer te libertar. Hoje parece que é uma prisão, mas daqui uns dias você vai ver como é bom ser livre na presença do Senhor. Eu era preso quando eu era do mundo, quando eu era amigo do mundo, que eu era escravo da droga, que eu era escravo da bebida, que eu era escravo da prostituição, que eu era escravo do meu orgulho, que eu era escravo do meu eu. Hoje não. Hoje eu sou livre. Hoje você é livre, porque Cristo vos libertou. Verdadeiramente, Cristo vos libertou. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje tu é livre, irmão. Hoje você não bebe porque você não quer. Hoje você não trai tua esposa porque você não quer. Isso é liberdade em Cristo. Hoje tu não usa mais droga porque tu não quer. Porque tu decidiu ser amigo de Cristo. Hoje tu não mente, não é porque tu não pode, é porque tu não quer, irmão. Isso é liberdade, e é isso que o diabo quer roubar da gente. É isso. Cristo em nós. Cristo em nós. Não tem outra esperança para esse mundo. Somente Cristo em mim, Cristo em você, para que o mundo veja. Para que o mundo veja. Cristo em nós. O diabo não vai roubar a nossa liberdade. Ei. É Cristo. Poder. Maior é o que está em nós, irmão. Maior é o que está em nós, Cristo. Cristo. Moisés, mas o que eu vou falar para Faraó? Fala que o eu sou. O eu sou que está te mandando. O eu sou mandou meu povo liberar o meu povo. O eu sou falou, liberta o meu povo, porque eu vou fazer uma festa com eles no deserto. Deserto. Vai.
Porque no deserto é Ele que está contigo. Eu sou Cristo, 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 Cristo. É Ele. Cristo, irmãos. Oh. Oh, Cristo! A liberdade está em Cristo Jesus. Não deixe te aprisionar, irmãos. Tu é livre. Tu é livre. Não dê ouvido ao clube dos tolos. Não! Tu é livre em Cristo Jesus. Tu já ouviu a verdade. Portanto, submeta-se a Deus. Portanto, submetam-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Diz o Senhor nessa noite. Cristo, Cristo. Estarei convosco todos os dias. Aproxime-se de Deus e Ele aproximará de vocês. Oh, quer calar o clube dos tolos? É só se aproximar de Deus, porque a luz e as trevas não andam juntos. Aproxima-se de Deus. Aproxima-se de Deus. Em vez de se aproximar do mundo e se tornar inimigo, se aproxima de Cristo. Cristo tem chamado a igreja. Se aproxima de mim. Santifique-se. Quanto mais eu me aproximo, mais eu me purifico, mais eu me limpo, mais eu me torno puro, mais eu me torno santo. Se aproxime de Deus. Ei, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lave as mãos, pecadores. Purifique o coração. Você que tem a mente dividida, chega de mente dividida. Só há um Deus, só há um Senhor, só há um Cristo, só há um santo. Não existe santos, só tem um santo. Somente um morreu e ressuscitou. Não existe homem nenhum com o poder de Cristo. Se aproxime de Cristo. Se aproxime de Cristo. Quer ser purificado? Se aproxima-se dele. Fica de pé no seu lugar. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar, vamos adorar. Vamos adorar Ele. Vamos adorar Ele. Vamos adorar Ele. Se aproxime dele nessa adoração. Se aproxime. Que haja lágrimas, lamentações, profundo pegar. Que haja choro em vez de riso. Se humilhe. Lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai.